Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe eu te amo, tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens de direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. A fraqueza humana é falta de vigilância e de atenção. Livro do Céu, volume 6, trecho 89. É um trecho do estudo 46 da Escola da Divina Vontade, o estudo de segunda-feira. Livro do Céu, volume 1 ao 11. Encontrando-me no meu estado habitual, estava pensando nos acontecimentos mais humilhantes que sofreu nosso Senhor. E em mim mesma sentia horror, mas depois dizia entre mim: Senhor, perdoa aqueles que te renovam estes momentos dolorosos, porque é a muita debilidade que o homem contém. Então ela estava assim, tipo, intercedendo por nós, né? Falando para Jesus, lembrando dos acontecimentos mais humilhantes que ele sofreu muitas humilhações, e tudo para justificar nosso pecado, né? Ele é vítima que justifica nossos pecados. Então qualquer pensamento contrário à vontade de Deus, tudo que a gente faz que não é a vontade de Deus, Jesus tem que reparar tudo, justificar tudo, porque ele assumiu, tipo assim, a bronca, né, no nosso lugar, para deixar o céu aberto para nós. Então tudo que a gente faz, qualquer pecado, qualquer pensamento, ele repara e justifica com sofrimento. E aí ela falou: perdoa, Jesus, perdoa esses pecados, porque isso aí é porque é o homem que é muito fraco, débil. Então você tem que perdoar. Tudo bem, a gente tem nossas limitações, né? Claro que Jesus sempre fala disso, que a gente tem nossas limitações, que nós somos limitados, temos os nossos defeitos. Mas não é por causa disso que a gente vai assim, não, então tudo que eu sou, eu vou ser assim, ser sempre assim, eu não vou mudar. Jesus me aceita do jeito que eu sou, eu não faço nenhum esforço para mudar, não faço nada. Ele que tem que fazer tudo, não é assim. Tem um ato nosso de vontade e é um sacrifício dos sacrifícios. Não é uma coisa assim mágica, não é uma mágica que acontece. A gente sacrifica muito para viver na divina vontade e para não causar essas dores em Jesus, né? Para a gente viver totalmente conforme Deus deseja. Aí ela fala: isso aí é a debilidade do homem, perdoa. Aí ele foi falar: tá, minha filha, o que se diz fraqueza humana, na maioria das vezes é falta de vigilância e de atenção de quem é cabeça, isto é, pais e superiores. Porque a criatura, quando é vigiada e observada e não se dá a liberdade que quer, não deixa a vontade humana dela reinar, né? Tem uma pessoa ali vigiando a vontade dela, a debilidade, não tendo seu alimento, por si mesma se destrói. O que é a debilidade? Qual que é o alimento da debilidade? Encobrir a debilidade é alimento para piorar, passar a mão na cabeça, né? Passa a mão na cabeça do seu filho. Eu que sou mãe, eu vejo isso. Passa a mão na cabeça dele para eu ver o que acontece. Meu filho pequenininho, de 3 anos. Pensa numa criança que é desobediente, misericórdia, que gosta de desafiar, de fazer umas coisas para chamar a atenção. Se eu não vigiar, muito bem vigiado meu filho,
essa debilidade dele, que é o chamar a atenção, que é o fazer coisa errada, que é o querer chamar minha atenção, gritando, batendo no irmãozinho, jogando as coisas para cima, e aí ele começa a rir, dá gargalhada. Ele pega uma coisa, joga para cima um brinquedo e dá gargalhada. Aí eu falo assim: ah, isso é fraqueza do meu filho, tadinho, ele é pequeno, ele não entende as coisas, ele não entende. E aí eu vou e fico dando gargalhada junto com ele. Vai fazer isso para eu ver o que vai acontecer. Ele vai ficar cada dia pior, ele vai virar um nem sei o quê. Se eu passar a mão na cabeça, se eu não brigar com ele, se eu não pegar ele, colocar ele de castigo. E eu tenho que me vigiar demais nisso, porque meu esposo, ele é muito rigoroso com meu filho, e eu já não sou tanto. A mãe, né, eu tenho essa debilidade. Mas aí vem a minha superior, a Aline, e briga comigo, e fala comigo, e me vigia. E meu esposo também, que ele é meu superior. Então ele briga comigo, ele tem que estar sempre me colocando no cabresto, assim, me chamando minha atenção. Michele briga com ele, põe ele de castigo, porque eu sou muito eu sou pacífica, e isso não é bom, tem hora. Porque para corrigir uma criança, para vigiar uma vontade humana que seja de uma criança, você tem que ser firme, trovão. Você tem que ser trovão. Por mais amorosa que você seja, nesse momento você tem que ser trovão. E aí eu percebo, eu vejo isso aqui na questão da criação do meu filho, né? Que eu tenho que estar vigiando, principalmente o menorzinho. O maiorzinho já entende mais, já foi muito corrigido, ele tá mais calminho, assim, ele é mais calminho. Mas o pequeno, eu tenho que estar, né, sempre vigiando ele. E aí, eu teria muita coisa para falar aqui desse trecho aqui, do que eu ouvi na aula, né, que Jesus falou tanta coisa importante, mas eu não consigo falar muito por causa do meu tempo. Mas assim, que foi meditado nesse trecho aqui? Que a nossa superior aqui no caso, que nos instrui, é a Aline. Então ela vigia, ela nos vigia. Ela vigia para não alimentar a nossa debilidade. Ela nos vigia não passando a mão na nossa cabeça. Porque se ela passar a mão na nossa cabeça, o negócio fica feio. Mas é feio mesmo. Mas é uma coisa assim que vai pro... nem sei para onde. Nossa, meu Deus, comigo eu vejo isso claramente. Que ela chama a nossa atenção, que ela fala quando tá precisando corrigir, ela corrige. Glória a Deus pela vida dela, glória a Deus que ela fala, glória a Deus nas alturas. Eu agradeço em nome de toda a humanidade, porque formar um filho da divina vontade é um bem para a humanidade inteira. A gente tem que ter noção do que é um filho da divina vontade. A gente está meditando os 31 dias com Maria, justamente para entender. O que Nossa Senhora falou hoje? Ela é o vínculo de paz entre o céu e a terra. Ela era o vínculo de paz entre o céu e a terra. E o que ela quer de nós? Que a gente seja esse vínculo de paz entre o céu e a terra. Então a gente está aqui nessa comunidade para ser vínculo de paz entre o céu e a terra. Isso é bom só para mim? Não, eu nem olho para mim. A gente se doa para Deus, para ser vínculo de paz entre o céu e a terra, para ser canal da graça de Deus, para Ele ter onde pisar aqui na terra, onde Ele derramar todas as graças, o amor, em uma pessoa que esteja viva, em carne mortal, aqui na terra. Nossa Senhora está lá no céu, ela é gloriosa. A Luísa já não está aqui mais, já está lá no céu. O corpo dela está aqui, mas a alma já foi para o céu. Então quem que vai ficar agora aqui nesse tempo para ser o vínculo de paz? Ele está formando essas pessoas, essas almas pequeninas, essas pequenas crianças, que vai ler o livro do céu com muita pureza, como foi falado. Achei muito importante falar sobre isso, muito importante mesmo, que pode ser que chegue um sacerdote que vai começar a ler o livro do céu, e aí o que vai acontecer? A gente vai ficar encantado, porque pode ser que, porque a gente tem essa questão, né, de
apego, afeto com os sacerdotes. Graças a Deus, Jesus deixa assim a gente aqui na comunidade, ainda mais para quem está há mais tempo, não ter, retirar o humano completamente de nós, destruir o nosso humano. Então a gente não tem afeto humano pelos sacerdotes. A gente tem o que Deus quer que a gente tenha, um respeito, e a gente ouve o que eles falam, mas também, que foi falado na aula, né, que pode ser que eles comecem a ler o livro do céu. Deixa eu ver se eu entendi que Jesus falou. Que eu sou uma criança, como a Aline falou. A gente lê igual uma criança, eu sou uma criança e eu vou tentar entender. Na hora que eu estava escutando, eu entendi, eu concordei. Eu falo, sim, Jesus, pode acontecer isso mesmo. Deixa eu tentar lembrar o que foi falado. Que a gente vai ouvir, pode ser que um padre comece, por exemplo, um padre Paulo Ricardo comece a meditar o livro do céu. Como ele tem muito teologia, muito estudo, filosofia, ele sabe de muita coisa da santidade humana, conhecimento humano, ele tem o catecismo na cabeça dele, ele tem a Bíblia na cabeça dele, ele tem as doutrinas de São Tomás de Aquino, de tudo quanto é santo, de doutores da igreja, de tudo quanto é santo, de doutrina, de tudo, porque ele estudou demais. Então ele vai ler o livro do céu, ele não vai conseguir, às vezes, separar as coisas. E ele vai trazer a santidade humana, eu entendi, foi assim, que ele vai trazer a santidade humana para o entendimento do livro do céu. E ele vai tentar elevar, às vezes ele vai ler a parte que é de Jesus, ele vai tentar elevar isso a uma altura muito grande que a gente não vai conseguir alcançar. E ele não vai ler, às vezes, ele vai trazer muito elemento, muito bom, mas às vezes ele não vai ler com a pureza que a gente lê. A gente recebe a instrução do próprio Jesus, é o próprio Jesus que nos instrui. Aqui lendo o livro do céu, ele fala isso no livro do céu, que ele mesmo vem aqui, enquanto eu estou aqui diante do livro do céu, ele está agora nesse momento comigo, me ensinando, ele mesmo sendo meu diretor espiritual. E se aparecer um sacerdote na minha frente, um padre Paulo Ricardo, pode acontecer que eu vou deixar de ouvir Jesus que está dentro de mim me ensinando para ouvir o Padre Paulo e vou abaixar minha cabeça para tudo que ele fala, sendo que ele acabou de começar a ler o livro do céu, então pode ser que ele não tenha ainda recebido o dom da divina vontade, a santidade divina. Então pode acontecer, o que Jesus, aí ela falou assim, resumindo, que Jesus está preocupado que vocês tenham uma intimidade com Ele, que Ele mesmo esteja sendo o diretor espiritual de vocês, que vocês tenham essa intimidade com Ele, que Ele fale com vocês. E aí, se vier alguém de fora, um padre falar da divina vontade, do livro do céu, de uma coisa que Jesus já te falou, você não vai descartar o que Jesus te falou. Se ele estiver falando alguma coisa contrária, você vai ter o dom do discernimento, você já vai ter todos os dons do Espírito Santo para conseguir discernir o que o padre está falando. E não é porque é um padre, aí você vai falar assim, não, o que ele falou é lei, eu vou descartar tudo que eu aprendi até nesse momento, porque eu aprendi foi com a leiga, foi a Aline que estava na comunidade, então eu vou descartar tudo, desprezar tudo. Agora, a partir de agora, eu apago da minha mente tudo que eu aprendi para ouvir o padre. Não é assim. O que a gente está aprendendo aqui é valiosíssimo, é o próprio Jesus que está nos ensinando. Então, está tudo guardado na alma. Aí ele falou assim para ela entendeu. Então, Jesus, por isso que os padres estão demorando a começar a ler o livro do céu, porque tem essas almas pequenas e leigas que estão estudando sozinhas, e o Senhor mesmo que está instruindo, e a gente está aprendendo com uma pureza muito grande, sem misturar as coisas, sem trazer outras coisas, tentar interpretar com um modo humano. O livro do céu, ele é divino. Então a gente tem que ter um olhar divino. Não dá para misturar coisas humanas aqui, interpretações humanas. É tudo divino, divino. Então, resumindo, ela falou assim, pra gente ter essa intimidade com Jesus, que Ele mesmo nos instrua. E aí, se vier uma pessoa de fora,
um padre ensinar, começar a meditar o livro do céu, a gente vai ouvir, mas a gente vai conseguir discernir se ele falar alguma coisa contrária ao que Jesus falou, ao que a gente aprendeu aqui na comunidade, que é muito rica. A gente está avançando muito no conhecimento do livro do céu. Eu confio plenamente que é o próprio Jesus que me instrui, que instrui a Aline, que eu aprendo com ele quando eu ouço a escola, quando eu ouço as partilhas. E quando eu vou partilhar, quando eu vou entender aqui, eu sei que é ele que está falando comigo e está me explicando, está falando. Então que isso não se perca por causa de um sacerdote que vier. Aí ela falou, essa preocupação que Jesus tem e que ele colocou nela, na Aline, é disso aqui. Porque ela que está nos guiando, então ela fica vigilante. Essa preocupação que ela tem e essa questão de chamar a nossa atenção, é tudo por causa disso. Porque ela nos observa, nos vigia, para a nossa fraqueza não se tornar mais fraqueza ainda. Que a nossa debilidade não seja alimentada por passar a mão na nossa cabeça. Somos crianças. E aí ele falou, minha filha, assim como a virtude permeia a alma de luz, de beleza, de graça, de amor, como uma esponja seca se impregna de água, assim o pecado, as fraquezas encobertas, impregnam a alma, como uma esponja se impregna de lama, de trevas e fealdade e até ódio contra Deus. Misericórdia. Então a gente é uma esponja seca que está se impregnando da água, do amor, da beleza, da santidade, da virtude, da luz, né? Então, se a gente não for vigiado, essas fraquezas encobertas vai nos impregnar de lama, de trevas, de fealdade, até de ódio contra Deus. Um exemplo que eu lembrei, né? Que ela nos vigia, que Jesus nos vigia, é Jesus que vê essas coisas. Como ela falou, as pessoas que falam com ela percebe alguma coisa que a gente fala com ela, com a Aline, e aí ela nos tenta corrigir, assim, corrigir o que está faltando. Por que, Michele, que você tá falando essas coisas aí que não tem nada a ver? Você está falando uma coisa que não está correto. Como ela falou, né? Eu falando assim, eu vou consolar Jesus, mas você é Jesus, por que você está pensando desse jeito? Jesus está me mostrando. Aí Jesus mostrou para ela, você está demorando demais a ler o livro do céu. Então você tem que ler o livro do céu. Aí se eu falar, aí a Aline sabe muito bem que a minha vida é muito corrida, ela sabe disso. Não sabe tudo, né? Porque como ela falou, que Jesus fala para ela, você não tem como saber tudo que se passa na vida da pessoa, por isso que Jesus está aqui, ele que vê tudo. Mas aí quando eu falo para ela, eu vou até ela, a gente conversa, aí eu exponho alguma palavrinha que eu falo, ela já entende. Tô entendendo, Michele, você tá demorando a ler o livro do céu. Aí se eu falasse para ela assim, Aline, mas eu tô demorando para ler porque eu tô trabalhando demais, eu tô ficando muito cansada, aí eu tô acordando um pouco mais tarde. Aí se ela ela vai, isso é uma fraqueza minha. Porque isso é cansaço. Isso é humano, cansaço, sono, isso é humano. Isso é humano. Mas não, Michele, tá certo então, você fica aí quietinha mesmo, do jeito que você tá, continua do jeito que você tá, sabe por quê? Porque eu sei, nossa, tadinha de você tem 2 crianças pequenas, né? E você ainda tá trabalhando tanto. Não, você tá certo, você tem que acordar mais tarde mesmo. Tá certo, Michele, nossa, me perdoa, tá? Não vou falar mais nada com você, porque você tem toda a razão de estar cansada. Aí essa minha debilidade é falar, eu vou dormir todo dia até mais tarde, porque eu mereço, porque eu tô trabalhando demais, tô muito cansada, então a minha debilidade é só piorar, gente. Ia só piorar, eu ia só dormir cada vez mais. E aí o que ia acontecer? Meu Deus, não quero isso não. Aí ela já veio falar logo, não, é para ler o livro do céu. Ela não ficou falando isso comigo não, ela sabe muito bem que eu tenho pouco tempo. Ela só falou, lê o livro do céu mais rápido. Aí eu fui pensar, o que eu faço, Senhor? O que eu faço? Acorda cedo. Independente da hora que você dormir, você acorda na mesma hora. Aí eu até falei esses dias, né? Eu falei, tá bom, Jesus, eu confio no Senhor. Eu confio. Eu sei que eu vou acordar com sono. Sei, mas o Senhor me dá a vida, a energia.
que eu vou precisar para ficar passando o dia e quando tiver insuportável, ele me faz descansar, mas é um descanso, assim, vocês não têm noção. Eu fecho o olho, como ela falou, eu fecho o olho 5 minutinhos e renovo minhas energias, é desse jeito. Ontem eu cheguei tarde em casa, meu esposo resolveu, sexta-feira à noite, ele resolveu, amanhã a gente vai viajar, vai para casa dos meus pais, dos nossos, né, na mesma cidade, viajar 400 quilômetros, sábado de manhã, eu com 2 crianças, não tinha arrumado nada, e ele, vamos viajar amanhã cedo, e eu cansada já de noite, eu falei, eu vou dormir, amanhã eu acordo cedo, sábado, né, e arrumo essas coisas. E aí assim eu fiz, eu falei, arruma aí a mala dos meninos, que eu arrumo a minha, a gente sai. Conseguimos sair umas 9 horas. Ele arrumou as malas tudo errado, não levou roupa pros meninos, mas tudo bem. Aí eu pensei assim, domingo a gente vem embora domingo. Ele saiu de lá, já era 5, 6 horas da tarde e eu tenho que acordar às 5 horas da manhã. Eu, tá bom, Senhor, tá bom, que seja feita a tua vontade. Aí ele ainda vai passar na casa da tia dele, em outra cidade, de noite. Eu falei, seja feita a tua vontade, Senhor. Tudo bem, eu vou para casa da tia dele, a gente vai. Aí quando eu penso que tá indo embora, ele passa em outro tipo, que ele ama passear. Tarde da noite. Eu fui chegar em casa já tarde da noite, 11 horas da noite, que eu fui deitar muito cansada de viajar e tudo. Mas eu falei, eu vou acordar amanhã às 5 horas, eu já deixo o telefone longe de mim. Eu falei, meu marido falou assim, põe o telefone. Não, põe o telefone lá longe, porque eu sei que eu sou muito sem vergonha, porque se o telefone tocar perto de mim e eu estiver cansada, eu desligo ele e durmo de novo. Não, eu vou pôr ele lá no banheiro, lá longe, porque a hora que ele toca, eu vou lá e desligo. Aí eu acordei, né, eu levantei, aí eu fui fazer a meditação. E seja o que Deus quiser, tô aqui, tô viva e não tô morrendo de sono. Não tô morrendo de sono, então se eu não acordar às 5 horas e não começar já a fazer minhas coisas logo de manhã, eu não consigo mesmo. É desse jeito. E eu agradeço muito a Deus, porque a Aline não passou a mão na minha cabeça. Não ficou, tadinha dela, ela sofre tanto. Ela trabalha tanto, ela tem 2 filhos pequenos. Graças a Deus que Jesus colocou uma pessoa que não passa a mão na nossa cabeça. Glória a Deus nas alturas, porque se ela passasse a mão na minha cabeça, eu ia só me afundar nas trevas. A justiça nunca ia liberar para mim as graças, as luzes. Nunca que a justiça ia liberar Jesus falar comigo, como ela falou na aula. Isso é muito importante também, essa parte da aula. Que a justiça libera as graças quando ela vê que você está fazendo a sua parte. E o que ela pede é muito pouco. A hora que ela está falando da justiça, a Senhora Justiça, né? A Aline falou e a Luísa sempre fala da Senhora Justiça, da Senhora Obediência. Se a gente for parar para pensar mesmo, ela é rigorosa, mas se a gente parar para pensar mesmo assim, no que a gente vai ganhar, se a gente seguir tudo que ela está falando, é muito maior do que o que a gente está doando. O que a gente está doando? Ele está pedindo para a gente fazer uma partilha, mas é tão maravilhoso a gente ler o livro do céu, porque é Jesus que vai vir falar. E você, Michele, mas é muito difícil você sacrificar seu sono. Mas o que eu ganho quando eu sacrifico meu sono? Vale 1 milhão de vezes mais. Não tem comparação. Então, se a gente for pensar na troca que está sendo, eu estou entregando o meu, como meditou no trecho lá Jesus, no trecho do Padre Paulo Ricardo, lá no texto do Padre Paulo Ricardo, que ele falou assim, você não entra no comércio divino que aconteceu quando o Verbo se encarnou. Você entrega a sua humanidade em troca da divindade dele. Você entrega seu tempo em troca da eternidade. Você entrega seu nada em troca do tudo. Então você está entregando seu nada. Você está entregando seu tempo em troca da eternidade. Você está fazendo um sacrifício, sacrificando seu sono para receber uma herança eterna, para receber a felicidade aqui na terra. Você já viveu o céu na terra, isso não tem preço. Então, se a gente for ver o que Deus pede, o que Ele vai dar, é uma discrepância muito grande. Mas é porque Ele é assim. Ele é assim, Ele gosta de doar, de se doar inteiro. E o que Ele pede da gente, é porque a gente é muito pequeno, né? Então,
que ele pede para mim é pouco assim, né? Mas para mim é muito, porque eu sou muito limitada e pequena. Mas eu não fico me prendendo ao meu limitado e pequena minha humanidade, porque é ele que vai viver em mim. Então eu só falo sim, Senhor, sim, eu aceito sacrificar meu sono, minha humanidade. Eu confio no Senhor, o Senhor que vai fazer um milagre. Depois eu vou poder testemunhar esse milagre. Meu Deus, eu acordo muito cedo e eu durmo tarde, eu trabalho muito, 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 muito. E eu tô super feliz, eu tô tranquila, não tô doente por causa disso. É um milagre de Deus, glória a Deus nas alturas. E aí todo mundo vai ficar assim, nossa, que incrível. A última coisa para terminar, senão eu vou perder o horário aqui. Eu tava na casa dessa tia minha, olha o que ela falou. Ela falou que ela ficou doente, que ela teve que ir pro hospital, porque ela viu a correria da filha dela na casa dela. Ela foi visitar a filha dela em outra cidade e a filha dela trabalha demais. Ela cuida da casa sozinha, ela cuida da criança, ela cuida da empresa do marido. Parece a Aline, né, que cuida da empresa do marido. E ela corre para lá e para cá o dia inteiro. Ela corre, ela fica assim, ela tá lavando roupa, ela tá passando roupa, ela tá cuidando de menina, ela tá fazendo comida, ela tá emitindo nota fiscal, ela tá atendendo fornecedor, sabe, aquela loucura mesmo. E a minha tia ficou lá observando, e ela tá com ansiedade. Ela ficou com ansiedade tão grande que ela foi parar no hospital, vendo a agonia da filha dela. Não era ela que estava agoniada, ela estava vendo a filha agoniada. E ela ficou no hospital por causa disso. E aí, e a filha dela, mãe, mas não precisa da senhora ficar assim, porque eu já me acostumei desse jeito. Então, olha só. Se você, por exemplo, essa minha tia, eu fiquei pensando, se ela fosse lá para casa, ela ia ficar assim também. Se eu contasse para ela, porque eu não tive tempo, fiquei lá há pouco tempo, se eu contasse para ela, tia, eu fico desse jeito também, nessa correria. E a senhora precisa de ver que paz que eu sinto, que felicidade que eu tenho. Porque eu vivo só para Deus, tia. Então ele faz uns milagres na minha vida que eu vou te contar todo dia o que ele faz. A senhora vai ver a glória de Deus se manifestando na minha vida. Porque eu estou tranquila, não preciso da senhora ficar ansiosa desse jeito, não. Ela vai falar, Michele, você realmente é um milagre de Deus. Porque eu só de ver de fora eu fiquei doente. Imagina se fosse eu vivendo, eu estaria doente. Então pode ser, quem não tem Deus no coração, quem não vive com Deus, não vive totalmente abandonado e confiando em Deus, pode adoecer. Mas eu não adoeço porque Jesus que vive em mim. Então eu fico tranquila. Eu durmo muito bem, maravilhoso a minha vida. Nossa, não tenho o que reclamar. Às vezes eu começo a ter uma preocupação assim, porque acontecem as coisas. Mas aí Jesus já falou na aula, através da Aline. Ela falou, eu não me preocupo com nada humano. A única coisa que eu me preocupo é informar vocês. Só me preocupo com os interesses de Deus. E Ele cuida de tudo. Aí eu estava começando a me preocupar esses dias, porque aqui no meu trabalho vai entrar... O chefe vai entrar de férias e mais 3 pessoas vão entrar de férias. Aí vai ficar uma situação assim bem complexa. De pessoas que não vão estar aqui. E acaba que eu vou absorver várias coisas. Eu estava começando a ficar assim, pensando nisso, né? Aí hoje eu ouvi essa Aline falando isso. Eu já coloquei uma pedra nessa preocupação. Já entreguei para Nossa Senhora e para Jesus aqui, ó, a minha vida, a minha vida. O que vai acontecer nesses dias está em suas mãos, Senhor. Eu vou colocar tudo na divina vontade. Eu não vou ficar desesperada, não vou ficar. E Ele já está colocando, Ele já está cuidando de tudo. Antes mesmo dos povos saírem de férias, Ele já está colocando um monte de coisa na minha cabeça, me ajudando a planejar esse momento. Porque também não é assim, tipo assim, Deus cuida e você não se preocupa com mais nada. Não é assim, não. Ele usa o ser humano, a sua inteligência, a sua capacidade para poder fazer as coisas. Ele está usando a minha capacidade, a minha inteligência que Ele mesmo me deu, o meu humano usado para poder fazer o que Ele quer e para eu poder passar por esse período sem turbulências. Claro que vai ter turbulência, mas sem pânico, sem ter que ficar apagando incêndio demais. Então Ele já parou todo mundo para conversar. Vamos sentar todo mundo junto e vamos combinar como vai ser. Foi isso, a ideia que Ele me deu. Ele me deu as ideias que eu fiquei boba. Assim, se Ele não tivesse falado comigo, ia ser muito complexo. Deus é tudo ordem. Ele ordena tudo. Não é nada assim de qualquer jeito, não.
Às vezes a gente pensa que a nossa vida é um caos, que é muita coisa, não sei o que, mas não tá nada. Se Deus tá, não é um caos, não. É nesse meio, assim, nessa turbulência que ele age, ele tá agindo e tudo vai saindo como ele deseja. E de forma que você consiga ficar tranquila, apesar de tudo. Apesar de tudo, você fica tranquila. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.